Então, hoje o que a gente vai falar é fluxo magnético. Da mesma maneira como a gente fez para o fluxo elétrico. Só para lembrar, o fluxo elétrico a gente chamou ele de φ, né? E coloquei uma letrinha aqui, ó, fluxo elétrico. Bom, ele era dado pela integral de superfície, né, do campo elétrico trespassando, né, uma superfície. Aqui, como eu falei para vocês, aqui é um produto, pontinha, produto escalar. Tenho dois vetores, né, o E e o dA, né? Então, o produto dos dois me dá um escalar, que é o fluxo elétrico, tá? Então, aqui eu vou chamar de fluxo também, só que de φ também, só que vai chamar de φm, que é o fluxo magnético. Então vamos pegar vamos imaginar, né, uma superfície que seja plana, pelo menos para começar, tá? Né? Uma superfície qualquer aqui, e ela, né, ela está numa região do espaço em que tem, né, campo magnético, ou seja, né, existem linhas de campo magnético trespassando essa superfície. Né? Então eu tenho aqui um campo magnético, uma região que tem campo magnético, e claro, né, aqui eu tenho uma certa área delimitada pela linha preta aqui, que é o meu perímetro, né? Joia? Então, da maneira que a gente fez lá no fluxo elétrico, né, a gente pegou e fez o seguinte, ó, a gente definiu aqui um vetorzinho normal à superfície, um nzinho, né? E aí escrevemos o A, o vetor, né? A como sendo o tamanho da área N chapeuzinho. E esse N é normal, joia? Quando a gente faz isso daqui, né? E a gente vê a mesma coisa como a gente fez também, não só no fluxo elétrico, lá quando eu falei de fluxo elétrico, eu lembrei lá de física 2 do fluxo, da vazão, né, de um fluido através de um cano, né, numa represa, o que quer que seja, né? Só importa para a gente, né, a projeção da área na direção do campo, ou o contrário, a projeção do campo na direção, né, ortogonal à superfície. Né? Então, eu costumo brincar o seguinte, bom, se eu estou olhando aqui, se existe algo fluindo, né, de trás para minha frente, e eu tenho aqui uma área, uma seção reta, que é a própria folha, né, eu estou enxergando a área da folha. Se eu inclino ela, eu enxergo coisa, né, menor. Vou enxergando agora aqui uma área menor. O que interessa para a vazão, para o fluxo, né, é a área efetiva, né, a área efetiva que eu enxergo. Vai dar um triângulo retângulo aqui, ó. Ou seja, é a projeção da minha área na direção perpendicular ao fluxo, tá? E isso aí é que a gente usou para definir, né, o fluxo, né, elétrico, a vazão, lá em Física 2, e aqui, por isso é importante, quando eu dei aula de Física 2 para vocês, né, eu falei, ó, né, isso aqui é importante lá no elétron, né? Deixa eu fazer um parênteses aqui agora, tá? Historicamente, né, a galera aí no início do século XIX, eles não sabiam do elétron, né? Eles acreditavam que a eletricidade era um fluxo, era alguma coisa que fluía, né? Era uma grandeza física que fluía, da mesma maneira como, né, a água fluía, qualquer, né, um gás flui, eles pensavam nisso. Lembra quando comecei a falar na Física 2, na parte de termo, né? Historicamente, os caras pensavam que o calor também era um fluido. Os caras tinham uma ideia, essa ideia lá no século XIX. Era difícil eles conceberem outras coisas. Né? Eles tinham a ideia de fluxo da mecânica, né? do escoamento do fluido, né? E eles tentavam imaginar as coisas da mesma maneira, né? Para diferentes áreas.
tá? E então eles pensavam num fluxo, né? Eletricidade, né? Era fluxo. Tudo era alguma coisa fluindo, tá? Então eles desenvolveram, né? Toda uma teoria, né? Tratando a eletricidade, o magnetismo, tudo como fluido. Então por isso que é tudo, estou usando a mesma coisa lá de Física 2, tá? Claro que tudo fundamentado, né? Olha só, a teoria, ela é construção nossa, da nossa cabeça, né? A forma como a gente entende esse modelo, não, realmente existe um campo magnético, né? Não, o campo magnético é um modelo, né? Que eu, ser humano, nós, ser humanos, criamos para poder entender um fenômeno físico, né? Eu vou lá e faço a experiência. E aí eu crio uma ideia, algumas ideias, um conjunto de ideias, né? Um conjunto de ideias, né? De conceitos, né? É a minha teoria que explica aquele resultado. Eu pego e testo a minha teoria, mudando a minha experiência e fazendo predições. Olha, se a minha teoria estiver certa, se eu mexer aqui, vai acontecer isso agora. Você vai lá, mexe e vê. Aconteceu? Legal, sua teoria está valendo. Agora, se você foi lá, mexeu e aconteceu outra coisa, a minha ideia, meu conceito, né, sobre de como explicar aquilo ali está errado, né? Tá? Então, o que que foi fazendo, né? Se criou um modelo baseado na ideia de fluidos, certo? Para a eletricidade, para o eletromagnetismo, tá? E para o calor também, né? Pautado pela experiência. Então, foi se construindo e foi verificando experimentalmente e deu certo, tá? Beleza? Então aqui a gente vai definir então o meu fluxo magnético. Às vezes os caras colocam B aqui, entendeu? Para lembrar que é, né, que é o E, fluxo elétrico, de E de campo elétrico. Às vezes coloco o B aqui também, entendeu? Fluxo magnético, φB, né? Eu prefiro usar E de elétrico e M de magnético. Então, esse camarada, no caso em que o campo magnético ele é constante sobre todos os pontos da superfície, simplesmente vai ser P escalar vetor A. Isso aqui para B homogêneo no espaço. Ou seja, ele é igual em todos os pontos sobre a superfície da superfície. Joia. E se agora vamos fazer o seguinte, né? Vamos tentar copiar aqui, vamos ver se vai funcionar. Cada dia funciona, outro dia não funciona. Agora aconteceu na tilt. Eita, ele não gosta que eu use essa ferramenta, mas nem. E agora, supondo aqui que, né, esse cara aqui continua perpendicular, né? E agora, aqui, o campo magnético pequenininho, aqui ele é maior, aqui ele aponta para o outro lado, né? No outro ponto aqui embaixo, ele, na verdade, ele está entrando. E aí, como é que faz agora para calcular o fluxo sobre toda a superfície, né? Então, o que que a gente faz? Então, aqui a gente pega e define uma areazinha, né? Aqui é um elementozinho de área, calcula o fluxo, né? Você tem aqui um B1, um B2, um B3, e assim vai, né? Então você calcula o fluxozinho aqui, com esse campo nessa posição aqui,
né? Então você vai ter ali um fluxozinho. Eita, ele dá um tilt feio. Eu vou ter. O negócio é usar o mouse. Então você vai ter um fluxozinho ali naquela região, né? Que vai ser, né? Dado pelo campo ali naquele cara, vezes, né? O, o elementozinho, né? Aqui eu chamei de A maiúscula, é a área total, né? Então aqui é uma áreazinha pequenininha, um DAzinho, né? E aí, o que que eu faço? Para saber o fluxo total, eu somo todos os fluxozinhos, né? Todos os pedacinhos onde tem campo magnético transpassando e o seu respectivo DAzinho, né? Fluxo total, então, vai ser, né? Φ magnético total é a soma de todos os fluxozinhos. B escalar DAzinho. Esse é minha definição de fluxo magnético. Beleza? Tá? Da mesma maneira como a gente fez para o fluxo elétrico. Né? Tava aqui o meu fluxo elétrico. Né? Ótimo, então isso está definido dessa maneira. Então agora eu quero voltar, né, lá no ímã, que é o meu dipolo magnético. Então, vamos lá copiar ele. Está aqui do lado aqui a experiência da limalha, né? Da limalha. Aí aqui, né, eu tive aqui um polo que eu chamei de norte. Estava aqui, né? Norte. Aqui eu chamei de polo sul. Por quê? Eu chamei, eu que quis chamar, tá? Ele é o nosso análogo. Esse cara aqui é o nosso análogo positivo, porque as linhas de campo, né, a gente definiu como que saindo dele, né? E o polo sul é o nosso análogo das cargas negativas, porque as linhas de campo entravam nele, né? Aqui o azul e o vermelho não ficou muito bonitinho, mas aqui é o que eu havia desenhado. Aqui tem um traço das linhas de campo, né? E a definição aqui é o seguinte: bom, eu tenho aqui, vou pegar um verde, que é um ímã. Se eu pensar que esse camarada aqui é um ímã, né? Então eu estaria desenhando aqui, ó, né? Um polo. Tem o desenho lá em cima já. Vamos economizar. Aqui, ó.
né? Tá, tá invertido com relação. A única coisa é que ele está trocado com relação ao norte e sul, aqui está sul e norte, né? Se eu tenho aqui um ímã, está aqui o meu ímã, ó, as linhas de campo são as mesmas, olha lá, né? Então eu tenho aqui a galera saindo do Polo Norte, aqui, ó, né? Como eu tinha colocado antes, né? Tá aqui, ó, saindo do Polo Norte, né? Então estão saindo aqui do Polo Norte, todos aqui saindo do Polo Norte e entrando no Polo Sul, ó. E tem, que é o que eu quero chamar a atenção aqui, não tinha colocado aqui, né? Na verdade, o que eu quero chamar a atenção aqui é que tem linhas de campo, olha só, aonde? Na região aqui, ó, dentro do ímã. Tem linhas de campo. Cadê as linhas de campo? Aqui só está desenhado dois pares. Quem que são essas linhas de campo aqui, ó? Né? Ah, por que não muda? Desenho aqui, não tem problema. São essas que estão em vermelho aqui. Por que que eu chamei? Porque eu estou fazendo analogia, né? Polo Norte, fonte, saem as linhas. Agora, aqui dentro, então, ó, dentro do ímã tem linhas saindo do Polo Norte, conectando a ele, né? Conectando o Polo Norte por dentro do ímã, lá o Polo Sul. Se essa ideia de Polo Norte for fonte, essas direções aqui, ó, estão da maneira como estão. Essas setas estão na direção certa, ó. Tem que ir, né? Do Polo Norte para o Polo Sul. Então tem que estar fazendo isso dentro do ímã. Não é isso? Joia. Mas o que que acontece? O que que acontece se eu quebro o ímã? Ah, tá. Agora que eu entendi. Quando eu pinto, o vermelhinho fica preto. Ah, entendi. Então vamos despintar. E apaga tudo menos o que eu quero. Vamos lá, né? Não custa nada fazer de novo. Meu ímã tá aqui, né? Toda essa parte aqui para o norte e para o sul. E o que eu tô vendo é o quê? Que tem linha de campo passando aqui por dentro do ímã, né? Vamos colocar uma outra cor aqui. Indo para cá. Mas a gente sabe o quê?
gente sabe que se a gente quebrar o ímã, o que que acontece? Se eu vir aqui e quebrar ele aqui no meio, né? Se do lado esquerdo é polo norte, do lado direito é polo sul, se eu quebro ele aqui no meio, então tem aqui um polo norte, linha, e as linhas continuam saindo para o lado de lá, para a direita, continuam saindo dali. Porém, a gente sabe que quando a gente quebra o ímã, né, esse camarada que está aqui, ele vira um polo sul. Se ele vira um polo sul, né, então essas linhas que estão aqui, chegando aqui, tracejadas aqui, elas não podem estar para a direita, elas têm que estar o quê? Entrando. Ah, se ela está entrando, então esse camarada que está aqui, né, uma linha ela é contínua. Ela tem que estar entrando no Polo Norte. Então, olha só, esse é um resultado experimental da ideia de que não tem monopolo magnético, mas dentro do ímã. Aqui, se a gente for ver aqui, já estava desenhado isso, né? A linha que está aqui, ela está circulando, ó. Ela está dando a volta do Polo Norte para o Polo Sul, fora do ímã, e o fato de eu quebrar, virar, né, a parte de cá, virar não um norte, mas virar um outro sul, diz para mim que, né, as linhas de campo dentro do ímã tem que estar no sentido contrário do de fora. Ou seja, então as linhas elas têm que sair do polo norte por fora do ímã e por dentro do ímã ela tem que sair do sul e ir para o norte. Acabou a simetria entre, né, a eletrostática e magnetismo, tá? Acabou, acabou. Mas eu já disse que já tinha tido problema. Por quê? Porque na eletricidade a gente pode ter um único polo, pode ter ou carga positiva ou carga negativa. Mas a gente tinha falado que, ó, não pode. A experiência mostrou para mim que eu não consigo ter um único polo norte, um único polo sul. Sempre vai ter o polo norte e polo sul, tá? Então isso já quebrou. Então é isso que está mostrando aqui para mim a minha experiência, né? As linhas têm que mudar. Elas têm que fazer volta por fora e voltar por dentro. Passeia por fora e volta por dentro do ímã, tá bom? Então as linhas elas têm que ser sempre fechadas. Quando a gente tem dois polos na eletricidade, uma carga positiva e carga negativa, tem uma fonte e tem um fim. Tem dão uma volta e termina, saem da carga positiva e vão terminar na carga negativa. Aqui elas estão dando sempre o quê? Uma volta. Estão sempre circulando, tá? Por isso que vai aparecer aqui um operador matemático, não aqui no nosso curso, mas quem faz eletro ali para frente, parece um operador matemático que se chama rotacional, tá? O rotacional, um operador matemático, ele é da família lá do gradiente, que eu já comentei com vocês, tá? Então, as linhas de campo estão sempre circulando, certo? Estão sempre circulando. Jóia. Então, vamos pegar agora esse cara que está aqui, que vai ajudar a gente, né? Na verdade. Qual que é a lei de Gauss lá na eletricidade? Na lei de Gauss lá na eletricidade, diz para mim que se eu definir um campo elétrico em uma superfície fechada, se eu definir, né? Se eu definir a superfície fechada e fazer essa continha, né, do fluxo elétrico sobre a superfície fechada, então isso aqui é importante, né? Superfície fechada. Nossa, que feio. Né? Isso aqui vai ser igual o quê? A carga total interna, a carga líquida e uma constante de proporcionalidade. Essa é a lei de Gauss.
né, da eletricidade. Vamos colocar aqui, eletrostática. Beleza? Então agora vamos tentar ver nessa história de simetria entre eletricidade e magnetismo. Será que existe, minha pergunta, uma lei de Gauss para o magnetismo? Se eu definir um fluxo, né, de um campo magnético sobre uma superfície fechada, quanto que vai dar isso? Então vamos pegar aqui, né? Não existe, né? A experiência mostrou para a gente que não conseguimos definir um único polo magnético, um único polo, né? Sul, né? Tem sempre dois polos. E a gente já viu que, né? A experiência exatamente com esse conceito de linhas de campo, que a gente, polo norte como carga positiva, polo sul como carga negativa, né? Esqueci de riscar aqui, né? Ela não serve mais para a gente. Por quê? Porque, né? Se valesse, as linhas aqui dentro do ímã estariam também indo do norte para o sul, dando essa volta aqui, ó, fazendo isso. Mas a gente viu que, para quem está dentro, porque quando você quebra, forma outro polo sul, a linha de campo tem que estar na parte de dentro, tem que estar apontando do sul para o norte. Ela tem que circular, joia? Então está aqui desenhado. Então vamos definir, vamos tentar pegar, né? Aqui é o que a gente tem. A carga que está aqui são os nossos polos. Então vamos tentar circular um polo aqui, né? Vamos pegar aqui uma superfície gaussiana aqui. Se esse camarada aqui for a minha superfície gaussiana, quanto é o fluxo? O fluxo é o seguinte, né? Definido da mesma maneira, o elemento de área, né? O elemento de área da superfície fechada aponta sempre para fora. Então, se eu tiver linha de campo saindo, o produto escalar aqui vai dar algo positivo. Se o campo estiver entrando, agora vai dar um ângulo maior que 90 graus, né? Então vai dar um fluxo negativo. Então, se a gente for fazendo isso daqui, vamos observar que, né? Eu acho melhor até eu fazer o seguinte aqui, ó. Ah, lá vai eu tendo que usar esse negocinho. Não sei como é que corta esse cara aqui. Para ficar maior. Então, aqui de novo, vou pegar uma superfície gaussiana aqui, ó. Quanto que vai ter de fluxo? Ah, então, vamos contabilizar aqui, vamos observar que aqui entra negativo, fluxo negativo. Aqui entra negativo. Está entrando negativo, negativo. Entrando negativo, 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 negativo. Aqui entrou negativo. Então, todo mundo que está desenhado aqui, em preto, né, está entrando. Então, dá um fluxo negativo. Beleza. Então, o polo sul dá um fluxo negativo. Como? Se a carga elétrica, se a carga elétrica lá na eletricidade é negativa, as linhas de campo estão entrando. Se eu pego uma superfície gaussiana ao redor de uma carga pontual, o fluxo sobre essa minha superfície vai dar negativo. Porém, né, olha o que acontece do lado de cá. Todo mundo que entra, sai, sai.
sai, sai, sai. Todo mundo que entrou, devido à característica de que, né? Ela é circular, todo mundo que entra, do lado de cá, sai. O mesmo número de linhas de campo que entrou, o mesmo número de linhas de campo que saiu. Isso aí vai dar um fluxo zero. Vamos tentar pegar um outro cara qualquer aqui, uma outra superfície gaussiana. Hã? Vamos tentar, então, pegar os dois polos. Aí já era. Olha lá. Essa aqui saiu, 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 saiu. Vai sair, vai sair. Mas essa aqui que saiu, acompanha ela. Chegou aqui, ela entra. Para todo mundo que sai, essa aqui que saiu, acompanha ela, entra. Esse camarada que está vindo aqui, lá do infinito ele dá a volta e entra. De novo, o fluxo deu zero. Tentar pegar o Polo Norte. Tentar pegar o Polo Norte aqui. Ó. Ó, é a mesma coisa. Esse aqui sai, sai. Esse cara aqui saindo, saindo. Mas acompanha essa. Ela sai, vem aqui e. Eita, entrou. Todo mundo que sai, entra. O fluxo dá zero. Por que, que o fluxo dá zero? Porque as linhas são circulares. Elas são fechadas, dando uma volta completa. O fato disso acontecer, a gente pode ficar tentando aqui imaginar a superfície do oceano que você quiser, né? Aqui sempre vai ser igual a zero. O fluxo magnético é sempre igual a zero. Por que, que é zero? Porque as linhas são circulares, dá a volta fechando, dá a volta fechando. Por que, que dá a volta fechando? Por que, que dá a volta? Porque quando eu quebro o ímã, aparece um outro polo sul aqui. Então ele me obrigou a inverter essas linhas. Antes indo do polo norte para o polo sul dentro do ímã, agora do polo sul para o polo norte, fechando. Que nome eu dei para esse negócio que quando quebra forma o polo sul? Que nunca existe um único polo magnético. Sempre quando você quebrar, aparece o polo sul. Quebrou, aparece outro polo sul. Né? Não existe monopolo magnético. Então, na sequência do raciocínio, né, uma forma matemática de a gente dizer que não existe um único polo, ou seja, um monopolo magnético, é dizer o quê? Que a lei de Gauss para o magnetismo, né, ou seja, o fluxo magnético, né, sobre uma superfície fechada é sempre nulo. Isso daqui, né, é uma analogia, né, é uma magnética, né? Isso aqui é a segunda lei de Maxwell, do magnetismo. E essa aqui, Coulomb, né? Lembra que tendo campo elétrico, eu consigo a força elétrica. Aqui,
usando simetria, eu aplico Coulomb, né? Tenho o campo elétrico e, portanto, eu tenho a força elétrica. Isso aqui é a primeira lei de Maxwell. São quatro, que descrevem todos os fenômenos, né, físicos, né, associados ao eletromagnetismo. Beleza? Leitura desse camarada que tá aqui, ó. Quem que deveria entrar aqui? O monopólio, né? Líquido, né? Tem tantas cargas positivas ou tantas cargas negativas, ou seja, ou positivo ou negativo, ou seja, é o monopólio. Tem monopólio? Não tem monopólio, né? É zero. Joia, né? Beleza. Próxima vez que eu for dar esse curso aqui, eu vou jogar esse cara aqui, fluxo magnético. Vou seguir o livro no meio quebrado, né? Vou jogar esse cara exatamente quando. Né? Se bem que preciso definir campo magnético, né? Vou jogar logo depois da definição aqui de campo magnético, fluxo magnético. Pronto, acabou. Depois eu vou para força magnética. Porque olha só como é que eu vou voltar agora. Qual que é o próximo tópico? Então agora a gente já sabe calcular, voltando, vamos voltar na força magnética. A gente já tinha. Força magnética é sobre uma carga pontual, agora eu vou falar sobre ah, uma força magnética sobre muitas cargas em movimento, que é quando a gente tem uma corrente elétrica num circuito, no fio, tá? Antes de eu seguir, tá? Só esqueci, eu olhei aqui para minha cola. O fluxo magnético, a unidade dele, tá? O fluxo magnético, ele é, então, né, igual a unidade de campo magnético, Tesla. Unidade de vezes área, né? Então, aqui, ó, campo magnético vezes área, né? Área é metro quadrado. E a gente vai chamar tudo isso daqui de, olha só, né? De W maiúsculo. Ah, mas não era trabalho, work? É, mas fazer o quê, né? Esse cara aqui vem de uma homenagem a um cidadão alemão chamado de Weber. Wilhelm Weber. Aquele cara que, na outra aula passada, eu disse que fez uma medida fantástica, até hoje considerada fantástica, tá? Que foi medir a constante de proporcionalidade entre cargas elétricas paradas e cargas elétricas em movimento, ou seja, carga eletrostática e eletrodinâmica, tá? Quando tem carga parada e carga em movimento, a gente tem a diferença entre as duas, o quê? Uma velocidade. E a constante de proporcionalidade é uma velocidade. E aí, por incrível que pareça, quando esse camarada fez essa experiência, o Weber, né, fez essa experiência, ele descobriu que essa constante de proporcionalidade era exatamente a velocidade da luz. O que levou os caras a pensarem, pô, será que a luz é um fenômeno eletromagnético? Mas até a Weber é uma geração antes do Maxwell, praticamente. Então, esperou uma geração até Maxwell propor, né, o seu conjunto de equações. Do conjunto de equações de Maxwell, você tirar uma equação de onda eletromagnética, e aí depois, em outra geração, né, já com o Hertz vai, já no fim do século XIX, vai demonstrar realmente a existência das ondas eletromagnéticas, propostas teoricamente pelo Maxwell. Né? Então, de uma geração, duas gerações até a gente chegar nessa questão. Então, agora sim, vamos falar aqui sobre
Força magnética, voltar na força magnética. Sobre um condutor transportando uma corrente. Um fio, um condutor, um fio de cobre, por exemplo. Bom, então, vamos supor que é o seguinte, a gente tem a seguinte situação. Vou tentar desenhar aqui um segmento do fio, tá? Uma parte do fio. Pensar que a gente tem um fio cilíndrico, né? Aqui é um pedaço dele. Então ele tem, vou colocar aqui, vou chamar esse camarada aqui, um comprimento L, tá? E a corrente elétrica está fluindo aqui, de baixo para cima. Ou seja, tem portadores de carga. Se for um fio de cobre, a gente sabe, são elétrons, né? Que estão fluindo, estão se movimentando, né? Ao longo do condutor. Se a corrente está de baixo para cima, né? E se são elétrons, na verdade, então o movimento, a velocidade dos elétrons está no sentido contrário. Mas vamos imaginar como o Benjamin Franklin lá convencionou, né? Que a corrente elétrica, né? Esse sentido que a gente usa aqui é do movimento de cargas positivas. Então vamos pensar num material cujos portadores de carga são, né? Uns camaradas que têm carga positiva. E aí ele tem, né? Esse camarada tem uma velocidade, ele está se movimentando para cima, né? No fio. E essa velocidade aqui é o que a gente chama de velocidade de deriva. Velocidade com que ele está se movimentando. Então a corrente elétrica está para cá, os portadores de carga estão subindo o fio e convencionalmente a gente diz que são cargas positivas, certo? E agora vamos colocar um campo magnético. Agora vou colocar um campo magnético aqui entrando na luz, né? Como é que é entrando? Então ele está entrando, estou desenhando aqui, então ele vai estar, colocar aqui uma referênciazinha. Então meu campo magnético, tentando desenhar ele 3D aqui, está entrando aqui, né? Então, observa, né? Tem velocidade? Tem. Tem carga? Claro, a primeira coisa é carga. Tem carga? Tem. Tem velocidade? Tem. Tem campo magnético? Então sofre a ação de uma força magnética. Quem que dá força magnética sobre uma carga é o produto vetorial. Então, a força magnética, né, vai ser aquela carga que está ali, que a velocidade dela, que numa corrente elétrica a gente chama de velocidade deriva, produto vetorial, campo magnético. Esse é o meu vetor, força. Então, produto vetorial quem que é o primeiro cara que aparece num produto vetorial? Ah, o primeiro termo aqui é a velocidade. Então, meus dedos vão para a direção da velocidade, para cima. Eu vou rodar os meus dedos em direção ao segundo, que está aparecendo aqui na minha expressão. Quem é quem? O B. Então, V, vetor B, onde que está a força magnética?
meu dedão está apontando. Então, minha força magnética vai estar agindo sobre a carga da esquerda. Força magnética está para cá, beleza? Isso aí é a força sobre uma carga. Mas você não tem só uma carga ali, né? Você, na verdade, se você for contabilizar, né? Um fio de cobre, quantos elétrons você tem no fio de cobre, né? Que transporta uma corrente elétrica, né? Por centímetro cúbico. Isso é coisa de químico, né? Então, a continha que a gente tem que vir aqui e fazer é pegar a tabela periódica. Cobre. Distribuição eletrônica do cobre, tá? Opa, cliquei no cobre. Então, ele tem um elétron de valência, tá aqui o 4s1, né? Então, cada átomo de cobre contribui com um elétron para a banda de condução. Quantos átomos de cobre eu tenho em um centímetro cúbico? Propriedades. Densidade, vamos colocar aqui em centímetros cúbicos, né? Então eu tenho 8,96 gramas por centímetro cúbico. Quantos átomos tem em 8,96 gramas? Avogadro, né? Então aqui a continha que a gente tem que fazer, vamos pegar aqui o meu EpiPen. Então a continha que eu tenho que fazer aqui, qual que é? Né? Regrinha de 3, não é isso? Né? Então, qual que é o número atômico do cobre? Né? Massa atômica, desculpe, 63,543, né? Então, regrinha de 3 básica, né? Que a gente vai ter que fazer 60. Vou mudar essa cor aqui. Então, vou ter 63,546 gramas. Tem quanto? 6,02 vezes 10 a 23 átomos. 8,96, que aí tem um centímetro cúbico, vão ter quantos? Essa é a continha que tem que fazer, né? Tá fazendo rapidinho aqui, ó. Então, você vai ter 8,96 vezes 6,02 dividido por 63,546 é igual a, arredondando aqui, 0,85. 0,85 vezes 10 a 23 átomos de cobre, né? Por centímetro cúbico. Se cada um deles colabora com um elétron, então a minha densidade de elétrons, meu Nzinho de elétrons, né, vai ser exatamente a mesma coisa. Vamos puxar aqui, ó, dá 8,5 vezes 10 a 22 elétrons por centímetro cúbico. Essa é a continha que a gente faz, né? Beleza? Apagar tudo que tá aí. Voltando aqui, né? Então, a pergunta é, né? Se esse camarada aqui, né? Quanto de carga, todas elas estão com velocidade. Todas elas estão se movimentando na mesma direção da corrente.
todas elas vão sofrer a ação de uma força, né? Qual que é a força total sobre o segmento do fio? Vai ter que saber, então, primeira coisa, quantos tem e pegar essa força e multiplicar, né, vezes o número de portadores de carga. Como é que a gente sabe? N. Então, N ele vai ser igual, seria igual à densidade, quantos portadores de carga eu tenho por volume, vezes o volume daquele cilindro que está ali. O volume do cilindro, se essa tampa aqui tem área A, né? Então o volume do cilindro é base vezes altura, então é a densidade A vezes o comprimento L. Então esse é o número total de portadores de carga que está ali. Então vamos, como tudo é ortogonal, como é que é então fazer o produto vetorial aqui? Então a força magnética em módulo vai ser módulo carga, módulo da velocidade deriva, módulo do segundo, B, vezes seno do ângulo entre eles, entre velocidade deriva e o B. A gente ajeitou a velocidade, tá para cá, né, para cima. Então o ângulo entre eles aqui é 90 graus. Isso aqui é a minha vetor velocidade deriva está aqui, né? Então esse cara aqui é π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1. Então esse aqui é Q, velocidade deriva, vezes o campo magnético. A força magnética total vai ser Nzão vezes a força magnética que age sobre uma das cargas só. Então é Nzão vezes Q, velocidade deriva, vezes B. Quem que é Nzão? Substituir agora aqui, né? É a densidade, quanto que tem, depende do material, né? A seção reta do fio, né? Vezes o comprimento do fio, né? Q, velocidade deriva, B. Essa é a força total. Vamos melhorar isso daí, né? Observa aqui, né? Qual que é a nossa definição de corrente? Mais, né? Vamos colocar aqui. Mais corrente é a carga, uma certa quantidade de carga que passa por uma seção reta por unidade de tempo, tá? Então vamos pensar o seguinte, né? Vamos pegar uma seção reta aqui do fio. Vamos pegar, por exemplo, pegar essa seção reta aqui, essa tampa de cima do cilindro. E vamos pensar assim: quanto de carga passa por aqui por certa quantidade de tempo? Ah, mas isso é arbitrário. É arbitrário. Então, peraí. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pensar que eu quero, na verdade, que toda a carga do meu fio, todas as cargas que estão aqui inicialmente, eu quero que passe pela minha seção reta. Ora, então, se eu quero então que a carga aqui for toda a carga que está ali, então, quantos tem lá? E não. Cada um tem que carga? Q. Joia? Quem que é e não? De novo, é a densidade vezes o volume, a seção reta, L, a altura do cilindro, né? Vezes agora a carga de cada um deles. Só que agora eu tenho que perguntar o quê?
Quanto tempo eu tenho que esperar? Então, agora o T é, se essa carga aqui, vou escrever, que é toda a carga dentro do cilindro, que é o meu fio. Então, T vai passar a ser aqui, o quê? É o tempo necessário para todas as cargas que estão lá dentro cruzarem ou saírem, né? A tampa, né? O topo do cilindro. Ora, então essa carga que está aqui, ó, que está aqui em cima, rapidinho ela sai. Ela tem uma velocidade para cima, ela sai. Qual é o tempo total? O tempo total vai ser o tempo necessário para aquela última carguinha que está aqui embaixo, perto da tampa de baixo, quanto tempo ela demora para sair daqui de baixo e chegar aqui em cima. Olha, se eu sei a velocidade dela, para ela sair daqui de baixo, chegar aqui em cima, na tampa de baixo, chegar na tampa de cima, ela percorre quanto? É. Se eu sei a velocidade dela, quem que é a velocidade dela? É a velocidade deriva. Eu sei o tempo que ela gasta para poder subir. Então, a velocidade deriva, né, vai ser exatamente espaço percorrido pelo tempo que eu quero ter. Então, meu tempo t vai ser o comprimento ali do cilindro dividido pela velocidade de deriva. Vamos substituir esse cara aqui no tempo, ó. Então, né, a minha corrente I vai ser igual a, né, N densidade. Quantos eu tenho, quantas cargas eu tenho lá por volume, né? Quantos portadores de carga eu tenho lá por volume. Então é N A L Q dividido por, nossa senhora, tá difícil fazer isso, cara. L V P D. Olha, L tem aqui no numerador, no denominador. Dividindo no denominador, vai para o numerador multiplicando. Então a corrente é o quê? Né? N A Q V D. Hum, tô arriscando, hein? Tô arriscando usar esse trem aqui, né? Onde que eu tenho? N, tem aqui, ó, N, A, Q, V, D, né? Se eu agora pegar esse cara e colocar aqui, né? Substituindo, né? A minha força magnética total sobre o fio ali vai ser, então, ó, N
N, A, Q, VD é corrente. Corrente, sobrou o comprimento do fio, sobrou o campo magnético. Enxuguei, hein, cara? Então esse é o módulo da força magnética. Pô, tranquilão, hein? Mais força, né? Vamos complicar um pouquinho. Não, vamos ser mais rigorosos, né? A força, né, ela é uma grandeza física vetorial. Então, se eu lembrar, né, que eu posso definir aqui, ó, a força magnética, a direção e sentido da força magnética através do produto vetorial entre a velocidade e o B, então eu penso aqui assim, bom, a velocidade é o meu vetor, ele é uma grandeza física vetorial. Então a minha corrente é igual a esse camarada, né? Tem um igual aqui. Então ela pode ser definida como um vetorzinho, tá? Porque tem um V do lado de lá e tem uma igualdade juntando os dois. Tem a igualdade. Então alguns autores vão fazer isso daqui, ó. Vão escrever esse camarada assim, ó. A força magnética vetor vai ser igual a I vetor, né? Tem um L aqui no meio, vamos tirar esse cara? Vamos. Então, L, I, vetor, B. E esse camarada aqui, não pode esquecer, é a força total sobre aquele fiozinho. Tem alguns autores que não gostam de colocar o vetor na corrente, porque questão de, pô, corrente, ela é vetorial, mas como assim a corrente é vetorial? Vetorial, a corrente ela é só definida num circuito, e o circuito pode ter qualquer formato que você quiser, né? Você pode pegar uma espira de corrente, fazer ela circular, pode fazer ela quadrada, pode fazer ela oval, pode torcer ela em oito, né? E a corrente é a mesma em todos os pontos do circuito. E aí? Então, essa é uma alternativa teórica convencionada, né? Eu prefiro ela, mas alguns autores não vão gostar disso. E aí, para evitar essa questão da corrente, eles vão colocar no L, né? O que vai aparecer é força magnética total. Esse agora eu vou puxar o I para cá e vou colocar o vetor no L. Vetor B. Por que que ele vai fazer isso, né? Então ele não vai colocar aqui. Então, intuitivamente, é mais fácil a gente colocar na corrente. Mas já que tem essas implicações conceituais, né? Ou isso daqui. Essa daqui, do ponto de vista matemático, ela é mais consistente. Por quê? Se eu tenho, agora, vamos pensar o seguinte, um circuitinho qualquer aqui, e está transportando, né? Tem uma corrente aqui. E ele está na presença, né, de um campo magnético, né? Qual é a força magnética sobre o circuito elétrico? Essa é a pergunta. Então, o que que o cara faz? Fala assim, ó, vou pegar, vou dar um zoom aqui, ó. Pegar aqui e vou fazer isso aqui.
Então, ali tem um pedaço do fio, ele vai embora para cá, vai embora para lá, e tem uma corrente elétrica aqui. Ela é igual em todos os pontos do circuito, né? Só que agora eu peguei um pedacinho, então aqui, o que eu tenho, daqui até aqui, ele vai ser um pedaço, um DL pequenininho. Então eu vou chamar ele de DL, tá? E aí ele vai colocar, a corrente está para cá, então ele coloca o vetor DL no sentido, né, da corrente. Então, na presença de um campo magnético, aqui tendo um campo magnético, então ele vai sofrer uma força. Só que, como ele é pequenininho, a força que age sobre esse pedacinho aqui vai ser pequenininha também. Então, você vai ter um DFzinho magnético, que vai ser dado por, né, I, que é igual para todos os pedacinhos que você está avaliando aqui, picando o teu circuito, né? DL, vetor B. E aí a força magnética total sobre o circuito. Você soma a força magnética sobre cada um dos pedacinhos, né? Então, a força magnética total vai ser a integral sobre o circuito. Só que como é uma corrente, então o circuito ele é fechado, né? Porque a corrente não começa num ponto e termina no outro, né? Ela tem que fechar. A corrente é sempre fechada, né? De I, dl, vetor B. Tá? Então fica matematicamente mais consistente, tá? Então aqui é uma opção matemática e conceitual. Enquanto que essa aqui é uma opção didática, não muda nada. Né? Por que que é mais didática? Ué, a corrente não depende da velocidade? Sim. E então a velocidade não é um vetor? É. Então, já que tem um símbolo de igualdade aqui, a corrente é um vetor também, do ponto de vista didático. Joia? E aí, na aula de exercício, que eu costumo gravar e deixar lá para vocês, né? Eu vou fazer isso, vou fazer um dos exercícios que aparecem sempre, é o cálculo de uma força, da força magnética sobre segmentos de corrente, né? Curvilíneos. Então, você vai ter que fazer uma integral sobre uma linha curvilínea. Então com certeza vai estar lá na lista de exercícios, que eu ainda não coloquei no Moodle, né? E eu vou resolver por vocês, e que pode eventualmente cair no teste no fim do nosso semestre, é fazer essa continha que está aqui, né? Uma integralzinha. Tá? Mas eu vou fazer, mostrar para vocês que também não tem muito segredo nesses casos. Vamos só estudar casos que sejam matematicamente fáceis de resolver, tá? Então agora deixa eu introduzir o próximo tópico. Então, sabendo agora que é força magnética sobre uma carga, sabemos sobre força magnética sobre um segmento de um fio transportando uma corrente elétrica, então a gente está pronto para explicar como é que funciona um motorzinho elétrico. E para escrever isso, a gente vai falar de força, mais do que força, vamos falar de torque. Torque é o quê? É o análogo da força na rotação. A grandeza física que coloca um corpo em movimento de translação está parado. Se eu solto, ele cai, ele está parado. Entrou em movimento, né? É porque teve a ação de uma força. A força que muda o estado de movimento que o corpo está, né? Certo? Então, agora eu quero que ele rode. Se eu quero que ele roda, né? Vamos pegar e segurar do lado de cá. Eu quero que ele roda aqui, né?
Não basta aplicar uma força. Eu estou puxando ele, ó. Tô puxando, ele não roda. Estou empurrando. Olha lá, estou aplicando uma força, ele não roda. Para fazer ele rodar, com relação a esse eixo que está aqui, eu preciso aplicar uma força com jeitinho, né? Aqui, quando eu apliquei força aqui agora, ele rodou. Então, essa força com jeitinho para poder rodar, não é a força. Força com jeitinho recebe um outro nome. É o torque, né? Então, aqui, torque é o que faz rodar sobre uma espira de corrente. Porque o espira é o quê? Circuito fechado, né? Um fio de cobre, né? Um fio de cobre com corrente elétrica circulando. Eu prefiro com, né? Podia pegar as figuras do livro, Ctrl+C, Ctrl+V aqui, mas na maioria das vezes eu prefiro, enorme maioria, eu prefiro desenhar, apesar de não ficar tão bonitinho quanto do livro, né? Porque esse tempo de vocês me verem desenhando, né? Ajuda, me ver desenhar, ajuda você a entender o que eu estou falando, né? O que eu estou querendo mostrar, do que simplesmente pegar a figura e jogar. Então, tem o porquê disso, tá? Vamos pensar numa espira retangular, tá? Vamos colocar aqui ó, no cantinho e explorar bastante a área da página. Vamos colocar ela aqui em um retângulo, tá? Vou colocar uma corrente elétrica, tá? No sentido anti-horário. Então tem uma corrente elétrica aqui circulando, é a mesma em todos os pontos do circuito, tá? Esse camarada que está aqui, vou ser A, esse cara aqui, chamar de B, né? Então a área é Azinho, Bzinho, tá? E aí eu vou colocar um campo magnético aqui na região, em todos os pontos, um campo magnético homogêneo, mas eu vou desenhar ele aqui, ó. Não tem como eu desenhar ele em perspectiva, tá? Eu vou colocar ele saindo da página, ou seja, né? Então, se ele é um vetorzinho, se eu pensar numa flecha, eu vou ver a pontinha da flecha, né? Então, B está aqui, né? Saindo, tá bom? Vou fazer maiorzinho, né? Então, quando eu tento fazer bolinha, ele... Se for entrando, Hugo, se for entrando, é uma flechinha, aí você vai ver as peninhas da flecha. A flecha está entrando, né? Então, toda a região do espaço aqui, né, tem campo magnético. Então, tudo que está aqui tem um campo magnético homogêneo. Tá? Então, B é homogêneo. Aqui não é página, né, da tela. Né? E o B é homogêneo. Ele é igual em todos os pontos do espaço. Tá? Então, a questão é a seguinte. Né? Tem corrente? Tem. Então, ou seja, tem cargas elétricas em movimento. Eita, então tem carga, tem velocidade. Tem campo magnético? Tem. Então, o que que acontece? Força magnética. Então, vamos pensar. Então, são 4 segmentos a minha espira.
Então vamos pensar, né, na força magnética que age sobre cada um desses segmentos. Vamos primeiro pegar esse segmento superior aqui, ó, tá? Então, a força magnética sobre o fio, já integrando, né, a força magnética total, ela é, né, em módulo, a direção e sentido vai ser o produto vetorial. Todo mundo aqui é ortogonal, né? Então vai ser, né, I, a corrente, L, o comprimento do fio, vezes B, quando tiver todo mundo ortogonal. Estou fazendo alguma coisa errada aqui. Então, aqui na parte de cima, né? Tem corrente? Tem, né? Tem campo magnético? Tem. Como que é o comprimento dele? A. Então, aqui na parte de cima vai ter uma força magnética, eu vou chamar aqui, né, de segmento 1, tá? Então, a força magnética ali naquele camarada, 1, vai ser I, L, B, quanto que vale L? A, lesão, campo magnético. Direção e sentido, regra da mão direita. I tá para direita, para esquerda. Campo magnético está saindo da luz, ou seja, da tela. Rodando aqui, força magnética vai estar para cima. Tá para cá, esse é o vetor para cima. O módulo dele está aqui. Agora, vamos pegar o camarada aqui para baixo. Vou chamar esse aqui de segmento 2. Né? Força lá no segmento 2. O módulo dele. Qual que é a corrente? Ah, é um circuito fechado, então é a mesma corrente. Qual que é o comprimento do segmento 2? A também. Qual que é o campo magnético onde eles estão? B. Zão. E tá, força magnética. Uma igual a força magnética na parte de baixo. Só que não é verdade. Por quê? Apenas o módulo é igual. Vamos fazer o produto vetorial? Agora tem que me virar aqui, ó. Corrente está para cá, para minha direita. Campo magnético está para fora. Agora a força magnética vai estar para baixo. Eita, bugou. Então a força magnética aqui 2 está para baixo. Então eles têm o mesmo módulo, mas de sentidos opostos, né? Então a força magnética, eu posso escrever ela assim, ó, como menos a força magnética no segmento 2, tá? Mas os módulos são iguais. Vamos pensar agora, né, no segmento aqui, vou chamar esse camarada aqui de 3, tá? Então agora, força magnética 3. Então vai ser, né, mesma corrente, porque é um circuito fechado. Comprimento, L, comprimento aqui agora é Bzinho, tá? Vezes o campo magnético total, Bzão. Joia. Direção e sentido. Tá para cima. B tá para fora. Então a força magnética vai estar para direita. Esse é o vetor força magnética 3. Agora vamos pegar o quarto segmento. Né? Já vamos fazer. Corrente está para baixo. Campo magnético está para fora. Força magnética 3 vai estar para agora, sentido contrário, para a esquerda. Para minha esquerda. Qual que é o módulo dela? Força magnética. 4 vai ser. Qual é a corrente? A mesma, igual para todo mundo. Qual que é o tamanho desse segmento? B, é um retângulo. Vezes o campo magnético, Bzão.
Eita, são iguais também em módulo. Só que tem sentidos contrários. Igual a menos força magnética 4. Então tem a mesma intensidade, sentidos contrários. Tá? Então o que, que vai acontecer? Vai acontecer alguma coisa sobre essa espira? Força magnética 1 puxa para cima, força magnética 2 puxa para baixo. Qual que é a intensidade com que puxado para cima igual à intensidade que é puxado para baixo? Cabo de guerra. Soma total dá zero. Na horizontal, força magnética para a direita, 3. Força magnética para a esquerda, 4. Intensidade da força magnética para a direita, igual à intensidade da força magnética para a esquerda. Cabo de guerra, resultante dá zero. Então, total soma de todas as forças magnéticas que agem sobre a espira é igual a zero. Soma vetorial, né? Só que a soma total é igual a massa vezes a aceleração. Significa que a espira não acelera, não muda o estado de movimento. Parou, zero de velocidade. Caindo, com velocidade. Variou a velocidade? Variou, por causa da ação da força gravitacional. Quando tem ação da força gravitacional, a ação de uma força qualquer, você tem a aceleração, que é o quê? Variação da velocidade no tempo. Então, a aceleração é zero. Nesse caso particular, que tipo de movimento a gente está falando? De translação. Se a aceleração é zero, quer dizer que é a aceleração da translação, do movimento de translação. Então, ele não translada. Né? Agora, para encerrar, e aí, o que acontece, né? Se eu inclino a espira? De que jeito? Vou olhar ela agora a parte desse lado que está aqui, ó. Vou olhar ela pela lateral, tá? Então, inicialmente, enquanto ela está deitada, quando eu olho lateralmente, eu vejo o quê? Alguma coisa assim, ó, né? Estou olhando de cá. Então, a corrente está vindo pela parte segmento 2, né? Então, ela está vindo aqui, ó. Está saindo aqui. Está vindo aqui, ó, com a ideia da flecha. Aí ela sai aqui, chega aqui no ponto, nesse ponto, que é onde eu estou. Aí ela sobe em direção ao outro ponto. Esse outro ponto aqui é esse outro cara que está aqui. Quando ela chega nesse outro ponto aqui no segmento um, ela entra, eu vejo ela entrar. Então ela está entrando aqui. Então, e da onde ela sai, aonde ela entra, o movimento da corrente é da esquerda para a direita, né? Então agora o que que eu vou fazer? Né? Estava deitado. Então agora eu vou fazer outro movimento. Eu vou colocar ela aqui e vou inclinar ela, né? Campo magnético. Campo magnético, do jeito que eu estou vendo aqui, estava aqui. Campo magnético tá aqui, para cima ainda. A corrente. Vou colocar uma outra cor para a corrente, né? Tá saindo aqui, entrando aqui e subindo da esquerda para
Nossa Senhora. Direita. Amanhã eu faço um desenho mais bonitinho. Joia? Então a questão agora é o quê? Né? Olha só, né? Eu vou ter nos segmentos aqui 1 e 2, vou ter a força magnética 1 aqui e vou ter a força magnética 2 aqui. Então é como se eu tivesse esse camarada que está aqui. Se eu estou deitado e eu puxo para cá e puxo para cá, para a direita e para a esquerda com a mesma força, não acontece nada. Se está aqui agora e eu puxo para a direita com uma força e puxo para a esquerda com outra força, o que acontece? Ele não sai do lugar, porém o que acontece com ele? Roda, né? Então, apesar, né, aqui, somatória de forças continua dando zero. Porém, né, a somatória dos torques devido à força magnética é diferente de zero. Então ele não translada, porém ele roda. Essa é a ideia do motorzinho elétrico. Você quer passar corrente, precisa de pilha no motorzinho elétrico, não é isso? Né? E você quer que rode, né? Por exemplo, um carro elétrico, ou uma moto, ou uma bicicleta elétrica. Né? Você quer fazer alguma coisa rodar. Aí está rodando. Então, para fazer rodar, você precisa de uma espira de corrente, ter corrente elétrica e campo magnético. Coloque essa espira dentro desse campo magnético, na condição que está aqui, ligo a corrente, ele roda. Parecem forças magnéticas que fazem com que rode. A gente vai calcular esses torques que está aí, que são importantes. O que tem de super importante aqui? Com essa análise, nós vamos definir o momento de dipolo magnético. O que é o momento de dipolo magnético? O famoso spin, tá? Spin, tá? É tudo de química. Espera aí, como é que você vai conectar esse negócio de espira, de corrente, de campo magnético ao spin de um elétron? Ou de um próton? O próton também tem spin. Nêutron também tem spin. Tem outras trocentas partículas com spin, tá? E isso lá na frente, no curso de fisicoquímica, né? De física, física moderna, né? O professor vai te explicar, mas eu vou te dar os spoilers aqui na próxima aula, beleza? Obrigado, então, pela atenção de vocês. Eu vou parar por aqui hoje, tá? Já deu meia hora. Obrigado, até amanhã. Até amanhã, gente. Bom descanso, até lá. Boa noite. Boa noite.